Boas-vindas à nossa nova análise. Muita gente tem aquela crença de que construir patrimônio e fugir daquelas comprinhas desnecessárias é só um joguinho de matemática, de planilhas complexas e de juros compostos, né? Mas, para alcançar a verdadeira liberdade financeira e dominar de vez a arte de evitar as compras por impulso, a gente precisa entender algo muito mais antigo. A verdadeira riqueza exige que a gente domine os nossos instintos biológicos mais primitivos. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso e entender exatamente o que está rolando dentro da mente humana quando o assunto é o nosso dinheiro. Vamos começar pela parte 1, a sobrevivência na savana e os nossos instintos primitivos. Para a gente entender onde as finanças modernas costumam falhar, precisamos dar um passo atrás e olhar para a programação evolutiva da nossa espécie. Acontece que o nosso cérebro não mudou na mesma velocidade que a tecnologia. Imagina só, de um lado a gente tem a savana africana, um ambiente super hostil onde cada caloria, tipo uma fruta doce e rara, precisava ser consumida na mesma hora para garantir sobrevivência no dia seguinte. Era literalmente questão de vida ou morte. Agora, do outro lado, pensa no mercado atual. Vitrine de brilhantes, compras com um clique, um bombardeio infinito de promoções. O nosso cérebro foi perfeitamente desenhado para sobreviver lá na savana, sempre buscando essas recompensas rápidas, só que isso cria um descompasso biológico gigantesco quando esse mesmo cérebro, que ainda está faminto, dá de cara com aquelas famosas oportunidades únicas da internet. É a tempestade perfeita. Isso nos leva à parte 2, a ilusão da dopamina e as armadilhas químicas do nosso corpo. Esse descompasso milenar que eu acabei de falar cria armadilhas terríveis para o nosso bolso. A cultura popular adora dizer que a dopamina é o hormônio da felicidade ou da satisfação de comprar algo novo. Mas a ciência nos mostra uma parada bem diferente. A dopamina é, na real, o hormônio da antecipação. É isso mesmo. Toda vez que pipoca aquela promoção irresistível na tela do celular, o seu corpo dispara essa substância. A dopamina que é a caça. Ela anseia pela emoção da busca, pelo ato de clicar em comprar, e não necessariamente pelo objeto em si. O cérebro é simplesmente inundado por um desejo urgente de agir, motivado puramente por aquele instinto dos nossos ancestrais de querer acumular as coisas. Como a gente costuma dizer, o prazer do consumo dura minutos, mas a dívida dura meses. E essa é uma verdade bem dura, mas inegável. Quando a gente cede a esse impulso biológico, o que ganhamos é uma dose super rápida e passageira de prazer químico. Assim que a compra é finalizada, sabe o que acontece? A dopamina despenca e aquela emoção gostosa some quase que na mesma hora. E aí o que sobra? O objeto encostado num canto, as parcelas no cartão de crédito, os juros absurdos e um rombo no orçamento que vai perdurar por meses. Vencer o jogo do dinheiro é justamente entender a fundo essa nossa química interna para não ser enganado por ela. Avançando agora para a parte 3, biologia acima da matemática e o fator evolutivo nisso tudo. Quando a gente aceita que o nosso maior adversário mora dentro da nossa própria mente, a perspectiva sobre o que significa ter sucesso financeiro muda completamente. O senso comum sempre dita que para enriquecer você precisa ser um gênio do cálculo, né? Alguém incapaz de decifrar os gráficos econômicos mais obscuros. Mas a realidade nos mostra um cenário bem diferente. Os maiores investidores do mundo são, antes de mais nada, mestres absolutos do autocontrole. A inteligência lógica é importante? Claro que é. Mas ela não serve para absolutamente nada se, diante de uma tentação de consumo ou de um pânico no mercado, a pessoa perder a linha e deixar a emoção biológica assumir o volante. O sucesso duradouro exige que a gente domine o comportamento muito acima da nossa habilidade com os números. Então, chegamos à parte 4. 3 estratégias de controle focadas em ação e disciplina. Já que o adversário é a nossa própria biologia agindo por instinto de sobrevivência, a gente precisa adotar táticas práticas e implacáveis para construir uma verdadeira muralha de disciplina. Então anota aí 3 estratégias essenciais para você controlar essa dopamina. Primeiro passo, reconhecer a armadilha. Sempre que der aquela vontade incontrolável de comprar algo, você precisa rotular a situação na sua cabeça. O simples fato de você pensar, opa, isso aqui é só a dopamina querendo caçar, já tira um poder gigantesco desse impulso. Passo 2. Abraçar o desconforto. Os grandes construtores de riqueza aprendem a sentir o desconforto da gratificação adiada e transformam isso em prazer. É sobre encontrar satisfação em ver seu patrimônio quietinho, preservado e crescendo, em vez de torrar tudo por uma recompensa imediata. E o terceiro passo, a regra dos 10 minutos. Diante de qualquer tentação de consumo, você vai instituir uma pausa rigorosa e inegociável de 10 minutinhos antes de comprar. Esse tempo é biologicamente mais do que suficiente para o pico hormonal baixar, permitindo que a parte racional do seu cérebro reassuma o comando das decisões. O que nos leva, finalmente, à nossa parte 5, o prêmio da riqueza e as vitórias diárias.
Olha, a riqueza é, sem dúvida nenhuma, o grande prêmio para quem domina os próprios impulsos. Colocar aquelas 3 etapas em prática exige um baita esforço consciente todos os dias, mas o resultado final é monumental. Construir um patrimônio sólido é o reflexo direto de milhares de pequenas vitórias diárias contra esses instintos de consumo imediato. Aqueles que conseguem operar além das suas programações primitivas da savana recebem exatamente esse prêmio. O dinheiro, invariavelmente, flui da mão dos impacientes direto para a mão dos pacientes. É uma lei imutável do mercado. E para a gente encerrar essa análise, eu quero deixar uma provocação final para ficar martelando na sua cabeça. É possível suportar 10 minutinhos de tentação para garantir 10 anos de patrimônio? Essa é uma reflexão muito poderosa sobre o verdadeiro peso das nossas escolhas do dia a dia. Afinal, pensa bem, se a emoção não puder ser controlada por 10 breves minutos de pausa, o gerenciamento de uma vida financeira próspera por uma década inteira vira uma missão impossível. Que a construção da sua disciplina continue firme e forte, transformando o instinto em inteligência e a inteligência em resultados reais. Um grande abraço.